não deu certo para eles, felizmente deu certo pra gente. Palavras do Roger Guedes, a gente vai trazer os melhores momentos para quem tá no YouTube e poder acompanhar. O que dá pra dizer? Foi perfeito, não foi? Exagerou o Roger Guedes? Como é que é? Ô, Romano, a gente pode dizer que o Roger Guedes foi perfeito, porque ele inclusive fez um gol de placa ontem no Itaquerão, e é o principal jogador do Corinthians e estava em campo, né? Além de ser o principal jogador do Corinthians, tem um outro também que pode ser colocado nessa prateleira, que se chama Renato Augusto. Ficou muito tempo fora do time, lesionado, e ainda não está 100%, mas como se tratava de uma decisão, Romano, o Vanderlei Luxemburgo colocou o Renato Augusto e o Corinthians é um time com ele e é outro time sem ele. E enquanto o Renato esteve em campo, o Corinthians foi muito superior ao Atlético. Então, acho que dá pra gente fazer comparações aí. Enquanto o Corinthians colocou o Renato Augusto, que já é veterano, que não estava bem fisicamente, mas colocou porque precisava decidir, o Atlético deixou de colocar jogadores simplesmente porque precisa fazer um rodízio físico. Tirando, inclusive, o seu principal jogador do jogo, que teria a condição de jogar os 90. Tirando, inclusive, peças, quase metade do time, para fazer um rodízio, por quê? Porque o Eduardo Cudê subestimou o Corinthians. Porque o treinador do Atlético desconhece o que é o Corinthians em São Paulo. Porque ele achou que já estava ganho. Porque ele achou que dava para passar poupando os jogadores. E a resposta veio aí. Um prejuízo, o Eduardo Cudê, irresponsável na noite de ontem, causou um prejuízo absurdo ao Atlético. Absurdo. Não é só os 4.300.000, que é muita grana para um clube que está com muitas dificuldades financeiras ontem, não. É porque uma possível semifinal, inclusive, traria muito mais dinheiro. Uma bilheteria de um jogo no Mineirão traria muito mais dinheiro. O prejuízo que Eduardo Cudê causou ao trazer uma escalação alternativa, poupando jogadores contra o Corinthians em São Paulo, é de uma irresponsabilidade e de um desconhecimento, de um desrespeito ao adversário, que é um time que não está bem, e o Galo conseguiu a proeza de entregar essa classificação para o Corinthians ontem. O Corinthians tem muito mérito, o Luxemburgo tem muito mérito, porque com um time pior, num momento pior, conseguiu buscar uma classificação sendo melhor. O Atlético não foi eliminado simplesmente porque o Hulk e o Edenilson erraram pênaltis, não. O Corinthians mereceu se classificar. O Atlético não merecia se classificar pelo que fez ontem. O Otávio precisa parar de errar pênaltis. O que eu recebi de vídeos do Otávio entregando o gol com passo para trás também não tá no gibi. Mas aí por que não jogou batalha? Se você já quer dar um descanso pro Hulk, por que os outros não jogaram? Uma decisão péssima, toda na conta do treinador de ontem e que impacta nos cofres e na sequência do Atlético no Campeonato Brasileiro, na sequência do Atlético na Copa Libertadores. E digo mais, se a gente colocar que só ontem foram 4.300.000, será que essa multa não vai ficar barata, não? Será que essa multa de 20 e tantos milhões não vai ficar barata de um ano sendo jogado fora? Gente, o que o Eduardo Cudê fez ontem foi um prejuízo gigantesco pro Atlético. Léo, mas você estava elogiando, vinha no caminho certo, vinha. Claro que vinha! Porque vinha colocando os titulares para jogar, porque vinha dando sequência pros caras. Aí o time do Galo, que engoliu o Corinthians, que podia ter feito uns 8 no Mineirão, ele tirou metade do time para jogar lá em São Paulo. Ele não sabe o que é encarar o Corinthians lá, não? Um prejuízo absurdo causou Eduardo Cudê ao Atlético. Ô Alexandre, a gente pode colocar na conta do Cudê essa eliminação? Tem nome e sobrenome, Eduardo Cudê? Ô Romano, é interessante porque assim, o Cudê foi meio aquela história da vaca que dá 40 litros de leite e depois chuta o balde, né? Porque ele conseguiu dar a volta por cima, o Atlético não estava jogando bem por acaso, tá? E o jogo começa até com o Atlético tendo posse de bola, com o Atlético criando oportunidades. Teve um chute cruzado lá que o Atlético poderia ter, que o zagueiro salva ali do jogador do Atlético. O problema todo, o Romano, sabe o que é? O problema todo é que o futebol brasileiro, criou-se uma máxima no futebol brasileiro de treinador intocável, de diretor de futebol intocável, de jogador intocável, sabe? Eu acho que ontem, após a jornada, o Ale foi muito feliz. Peraí, o Cudê ele não dividiu essa decisão dele com ninguém? Com o Vitor, com o Rodrigo Caetano? Ninguém ficou sabendo que ele ia tirar o Hulk? Porque
o Hulk, o Johan, o Gemerson, o Rubens, o Batalha. E aí, o Romano, é muito esquisito, sabe por quê? Porque aí eu acho que o Cudê se entrega com as 4 substituições do intervalo. Ele se entrega, ele assume a responsabilidade, ele assume o erro com as 4 substituições do intervalo, tá? Aí a gente vai pegar, o Atlético tem o Arana machucado e tem o Dodô, tá? Se o titular é o Rubens, ok. Se o reserva do Rubens é o Patrick e o grupo é curto, gente, dispensa o Dodô e contrata alguém. Não, mas ele colocou o Dodô pra arrumar. Mas ele colocou no intervalo. Então. Mas quem começou jogando foi o Patrick. Então. O que mostra que ele não sabia o que ele estava fazendo, ué. É isso. Entendeu? É isso. Então, se o Dodô, o Arana é o titular absoluto quando ele voltar. Mas hoje o titular é o Rubens. E aí, num jogo decisivo de Copa do Brasil, valendo dinheiro, valendo prestígio, importantíssimo, o reserva do Rubens foi o Patrick. Então, se o Dodô é o 4º lateral esquerdo do Atlético, gente, tá na hora de mandar embora e trazer outro pro lugar. Até porque não ganha pouco. Não, eu não sei quanto que ganha, mas não tem condição, hein? Se o cara, ele é um lateral esquerdo de ofício, aí não tem um titular, joga um meia. Aí não tem um meia que é o titular, joga o outro meia, não tem condição de jogar no Atlético. Não tem a menor condição de jogar no Atlético. Tá? Aí, outra questão muito interessante, né, que a gente percebeu nessa situação do Atlético, é que o sistema defensivo do Atlético não passa confiança nessa temporada. É muito diferente de 2021. O Júnior Alonso exercia uma liderança absurda, o Guilherme Arana é um lateral fora da curva pro futebol brasileiro e o Alan é um volante fora da curva pro futebol brasileiro. De repente, o Atlético perdeu todas essas peças, o Júnior Alonso porque foi embora, o Alan e o Arana por lesão, e o Atlético tem uma defesa comum. O Atlético tem uma defesa comum. E não foi só ontem que ficou provado isso, não. São vários e vários jogos que provam que o Atlético tem uma defesa comum. Tem um meio de qualidade, com jogadores importantes, e tem um ataque que é um dos melhores, se não for o melhor do Brasil. Agora, a defesa do Atlético é comum. Então, ontem foi um dia em que o treinador não colaborou, os defensores não colaboraram, e outra situação, né? A bola aérea que parecia que tinha resolvido, não resolveu nada, né? Corinthians ganhou quase todas as bolas aéreas. O Gil cabeceou umas 74 vezes. O primeiro gol foi uma vergonha. Simões, me perdoa te interromper, mas é porque eu quero trazer aqui, só pra gente fechar, né, a escalação do Cudê. Eu tenho que falar do América. Pois é, a escalação. Romano, eu me dei o trabalho de pegar alguns jogadores para fazer uma comparação sobre o rodízio que faz o Cudê, sobre poupar jogadores para não ter jogadores lesionados. O Hulk tem 29 jogos no ano. Quem também tem 29 jogos no ano é o Dudu, do Palmeiras, que joga as mesmas competições que o Atlético, que tem as mesmas ambições que o Atlético. Ontem o Palmeiras jogou contra o Fortaleza e o Palmeiras tinha uma vantagem de 3-0. Onde estava o Dudu, Romano? Em campo. Porque o Palmeiras colocou o seu time titular para jogar com Fortaleza e tinha uma vantagem de 3-0. E botou o seu time titular para jogar. Ah, Léo, mas o Dudu é uma situação diferente. Vocês querem ir na Europa? Porque eu escuto uma bobagem que falam muitas vezes. Na Europa é muito mais tranquilo. Não tem o calendário que não tem aqui. Ora, pois, então vamos lá. Lautaro Martinez, jogador não tô nem computando o jogo de Copa do Mundo não, tá? Porque ele jogou na Copa do Mundo e perdeu um monte de gol, mas jogou 55 jogos até agora na temporada. O Hulk tá com 29, o Hulk deve bater o quê? Uns 30 até o final, porque nós estamos na metade da temporada. Léo, mas o Lautaro, o Vini Júnior, eles são jovens. Então tá, Luka Modric, meio campo do Real Madrid, 37 anos, um ano mais velho que o Hulk, sem a Copa do Mundo, que ele inclusive eliminou a seleção brasileira, ele fez 51 jogos na temporada. Uai, o Hulk não podia jogar, o Johan não podia jogar, o Batalha não podia jogar, o Rubens não podia jogar, esse tanto de jogador não pode jogar. Então, ou o Cudê inventa nas suas escalações, ou o departamento fisiológico do Atlético precisa dar explicação por que todo mundo no planeta pode jogar e no Atlético os caras não podem.